continuando aqui com a questão 10 da Fundação Carlos Chagas. A gente está trabalhando ainda as questões relativas à administração pública. Vamos lá. Insere-se entre entidades integrantes da administração pública indireta. Beleza. Administração pública indireta. Você já estudou, já sabe, já está preparado para o concurso. Você já vai traçar na sua provinha logo, ó, administração indireta, eu sei que tem o quê? Ó, a AFES. Beleza, qualquer coisa diferente disso aqui não é administração pública. Não é isso? Porque o conceito válido no Brasil é o conceito formal. Se aparecer alguma entidade, alguma coisa que eu não possa configurar como autarquia, como fundação pública, como empresa pública ou como sociedade de economia mista, não faz parte da administração pública. Ah, e as agências reguladoras? A agência reguladora é, ó, autarquia. Ah, e as agências executivas? Agências executivas pode ser autarquia ou pode ser empresa pública. Ah, e os consórcios públicos? Ah, os consórcios públicos que têm personalidade jurídica de direito público são autarquias. Ok? Então, por aí você já facilita bastante muitas questões. Mas vamos lá. Então, insere-se entre as entidades integrantes da administração pública indireta, além das empresas públicas, vamos lá, sociedades de economia mista, a sociedade de economia mista faz, as fundações públicas fazem também, e as organizações sociais ligadas à administração por contrato de gestão. Nunca ouvi falar em organização social, vamos imaginar aqui, nunca ouvi falar em organização social. Mas você sabe que a administração indireta é formada pelo quê? Autarquias, empresas, fundações públicas, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade e economia mista. A organização social é uma dessas quatro? Não. Mas o que vem a ser organização social? Me dá uma tela em branco aí, Pedro, por favor. A organização social, pessoal, não faz parte da administração pública. A organização social faz parte das entidades paraestatais. Ó, para. Esse para antecedendo o estatais significa, ó, ao lado do Estado. Quais são essas entidades paraestatais? São as organizações sociais, são os serviço social autônomo, são as OCIPs e as entidades de apoio. Essas pessoas jurídicas aqui, ó, não fazem parte da administração pública. Apesar de desempenharem uma função administrativa, ok? O que caracteriza essas entidades paraestatais? Primeiro, não fazem parte da administração pública. O que acontece? São pessoas jurídicas privadas, sem fins lucrativos, que exercem atividades de interesse público e recebem algum tipo de fomento. Fomento é o quê? Incentivo do Estado. Então, ó, organização social, a OS,
não faz parte da administração pública, como a alternativa da questão está dizendo. A OS é uma entidade paraestatal. Apesar de exercer uma função, ó, de interesse público, apesar de receber o fomento para exercer essa função, não faz parte da administração pública, nem direta, nem da indireta. As OS, ó, só a título aí de complementação, as OS celebram contrato de gestão, podem celebrar contrato de gestão com a administração pública, ok? Então vamos na sequência voltar para a nossa questão aí. Então a gente está vendo as entidades integrantes da administração indireta, além da empresa pública. A letra A falou em sociedade de economia mista, fundação pública, e falou em organização social. A organização social é paraestatal, ok? Se por acaso você ouvir falar em algum lugar empresas estatais, se você ouvir falar em, me perdoem que eu apertei o botão errado. Se vocês ouvirem falar em algum lugar em empresas estatais, vai estar se referindo a empresas públicas e sociedade de economia mista. E paraestatal são aquelas quatro lá: organização social, serviço social autônomo, OCIP e entidades de apoio, ok? E empresas estatais, as empresas estatais fazem parte da administração pública, sim. São as empresas públicas e a sociedade de economia mista. As paraestatais, não. Ok, vamos lá. Letra B. Insere-se entre as entidades integrantes da administração pública indireta, além das empresas públicas, as autarquias, sim, faz. Fundações, sim, faz. E sociedades de economia mista, que são pessoas jurídicas de direito público. Ó, a questão foi um pouco maliciosa. A questão ainda está fácil, mas foi um pouco maliciosa. Se o estudante, se o concurseiro fosse de vez aqui, poderia errar a questão. Porque o que acontece? A autarquia faz parte da administração pública indireta? Faz. Fundações públicas fazem parte da administração pública indireta? Fazem. Sociedades de economia mista fazem parte da administração indireta? Fazem. Agora, elas, não todas elas, têm personalidade jurídica de direito público. O que acontece? A autarquia, sim, tem personalidade jurídica de direito público. Ótimo, isso vocês devem estar careca de saber. Ok, as fundações públicas, me dá uma tela em branco aqui, a autarquia sempre vai ser personalidade jurídica de direito público. Tranquilo, isso aí o concurseiro já sabe de trás para frente. Fundação pública pode ser pessoa jurídica de direito público e pode ser pessoa jurídica de direito privado. E aqui eu já adianto, ó, as fundações públicas que têm personalidade jurídica de direito privado são muito semelhantes às autarquias. Tanto que alguns doutrinadores chamam essas fundações públicas de direito público, fundações públicas com personalidade jurídica de direito público, de fundações autárquicas ou autarquias fundacionais. Por quê? Porque elas são muito parecidas com as autarquias, as fundações públicas com personalidade jurídica de direito público. Ok, na sequência, empresa pública. Empresa pública sempre vai ser pessoa jurídica de direito privado. Sociedade de economia mista também, sempre pessoa jurídica de direito privado. Então, por vezes, a questão faz jogadinha somente com isso, com a personalidade jurídica. A questão é fácil, mas se você não estiver atento, você erra. Vamos lá, vamos voltar para a questão. Vamos lá. As autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, que são pessoas de direito público. Não. A autarquia de direito público é fundações públicas, pode ser de direito público ou pode ser de direito privado. Sociedade de economia mista, direito privado. Ok? Pessoa jurídica de direito privado. Ok, então a letra B está falso também. Letra C. Além da administração, na administração pública indireta, além das empresas públicas, nós temos o quê? Sociedade de economia mista, exploradoras de atividade econômica,
que se submetem ao mesmo regime jurídico das empresas privadas e aos princípios aplicáveis à administração pública. Ok. Sociedade de economia mista faz parte da administração pública indireta? Faz. As sociedades de economia mista podem ser prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica. Ok. As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Ok? Elas se submetem, ao mesmo regime das empresas privadas, mas também a princípios aplicáveis à administração pública. Então, alguns doutrinadores dizem que esse regime jurídico é um regime jurídico privado, derogado com características de direito público. Por quê? Se vocês analisarem a sociedade de economia mista, para contratar os empregados públicos, elas têm que fazer concurso público. Ok, então, é uma pessoa jurídica de direito privado, mas que para contratar os seus empregados, ela tem que fazer o concurso público. O que é isso? Isso é uma sujeição que a sociedade de economia mista tem que seguir por fazer parte da administração pública. Então, mesmo ela tendo a sua natureza jurídica como personalidade jurídica de direito público, direito privado, ela segue alguns princípios, tem que seguir os princípios da administração pública. As empresas públicas e sociedades de economia mista, assim como toda a administração pública direta e indireta dos três poderes da União, Estados, DF e municípios, seguem os princípios da administração pública. Isso está no caput do artigo 37 da Constituição Federal, LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Empresas públicas ou sociedade de economia mista, exploradores de atividade econômica, tem que seguir ao LIMP? Tem sim. Tem que seguir sim. Isso está expresso no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Ok. Então a letra C está correta. É o gabarito da questão. Vamos analisar as outras. Então a administração indireta, além das empresas públicas, é formada pelas fundações e autarquias, excluída a sociedade de economia mista. Brincadeira, né? Que é para a gente dar risada da FCC. Letra E. A administração pública indireta, além das empresas públicas, é formada pelas sociedades de economia mista, exceto as que operam domínio econômico em regime de competição com as empresas privadas. Falso. As sociedades de economia mista, as sociedades de economia mista que exploram a atividade econômica no domínio econômico, em regime de competição com as empresas privadas, fazem parte da administração pública, sim. Ok? Então, tranquilo. O gabarito da questão 10 é a letra C. Questão tranquila aí, mas foi importante para a gente trabalhar um pouco aí do que é organização social. Tratamos um pouco das entidades paraestatais que não fazem parte da administração pública, apesar de desempenharem uma função de interesse coletivo, interesse social, não fazem parte da administração pública. Ok? E vamos lá, vamos para a próxima questão, questão 11. Vamos lá. Questão bem simples aqui, só para treinar mesmo, para deixar, para se cair em sua prova, você não errar. O objetivo dessa questão aqui, eu quero treinar com vocês, porque a pergunta é o contrário. Não integram a administração pública indireta, ok? Então fica esperto, ok? Ela bota em letra maiúscula, mas você vai lá em sua prova e marca, ok? Destaca, não pode levar marca-texto, mas você destaca, faz um círculo lá de azul, ok? Porque aí pode. Então, não faz, questão muito fácil, não integram a administração pública indireta. Autarquia integra, aí você bota aqui, administração indireta é formada pelo quê? AFES. Ok. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade e economia mista. Beleza, aí é caça-palavras. Autarquia está aqui, fundação pública está aqui. Então, integra. Opa, Ministério Público e Defensoria Pública. Aí o cara que nunca viu direito constitucional na vida vai pensar, Ministério Público? Não, Ministério Público, Ministério será que é um órgão? É um órgão da administração direta, mas ele está pedindo indireta. Defensoria Pública, nunca vi também falar em Defensoria Pública. O que acontece? Ministério Público e Defensoria Pública não fazem parte da administração indireta. O Ministério Público está previsto lá na própria Constituição. E apesar das diversas
divergências doutrinárias a respeito de aonde se enquadraria o Ministério Público. Apesar da autonomia que ele tem técnica, autonomia funcional, autonomia financeira, há doutrinadores que dizem que o Ministério Público está administrativamente dentro da administração direta, ok? Há doutrinadores, como outros dizem que não. A mesma coisa para a Defensoria Pública. A Defensoria Pública está dentro, aqui não há tanta divergência. A Defensoria Pública está dentro da administração direta. Ok, então a resposta é letra B. Mas a gente vai conferir as outras. Não integram a administração pública indireta. A Fundação Pública integra, integra. Ele quer a falsa. Empresa pública integra, integra. Sociedade de economia mista integra, integra. Autarquia integra, integra. Empresa pública, sociedade de economia mista. Virou caça-palavras. Ok, então o gabarito da questão 11 é letra B. Vamos lá, próxima questão bem tranquila aí. Vamos lá, questão 12. A criação pelo município de uma autarquia para desempenhar atividade especializada consistente na gestão do regime previdenciário do servidor público, constitui exemplo de, vamos lá, um município, certo? Criação de uma autarquia. A gente já viu que criação de autarquia é feita por meio de quê? Descentralização. Né? Isso é por meio de lei, uma lei específica cria a autarquia, mas isso é chamado de descentralização. Descentralização, chamada de descentralização por outorga, ou descentralização por serviço, ou descentralização técnica, ok? Ou descentralização funcional. Mas vamos ver o que é que a questão pede aqui. A criação pelo município de uma autarquia para desempenhar atividade especializada, consistente na gestão do regime previdenciário do servidor público, constitui exemplo de descentralização, mas ele bota, ó, descentralização política, causa alcance servidores de outros poderes além do executivo. Falso. Descentralização política, pessoal, é diferente de descentralização administrativa. A descentralização política é para a criação lá, ó, de entes autônomos, ok? Das entidades políticas. Isso que é descentralização política, ok? Vamos lá. A criação pelo município de uma autarquia para desempenhar atividades especializadas consistente na gestão do regime previdenciário do servidor público, constitui exemplo de desconcentração. A gente já viu, não precisava nem ler o resto. Desconcentração e distribuição de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica. Ele criou outra pessoa jurídica, criou uma autarquia. Então não é desconcentração, não precisava nem ler o resto. Vamos lá. Constitui exemplo de descentralização administrativa, também denominada, ó, igualzinho que eu falei, por serviços, funcional ou técnica, sujeitando-se à autarquia à tutela do ente instituidor nos limites da lei. Perfeito. Gabarito da questão, letra C. Então, ó, a descentralização criou a autarquia, descentralização por serviços, funcional ou técnica, também chamada de descentralização por outorga, cria uma autarquia com personalidade jurídica, mas há um controle sim, apesar de ser outra pessoa jurídica, há um controle da administração direta, o ente instituidor, para com a autarquia criada. Esse controle pode ser chamado de tutela, ok? Pode ser chamado também de quê? Controle finalístico ou de resultado, ou também de supervisão, ok? Vamos lá, vamos só a título de explicação, vamos ver as outras. A criação de uma autarquia para um município é chamada de descentralização por colaboração. Não, descentralização por colaboração a gente viu que é a transferência da execução de um serviço público para uma empresa privada, que é por meio de concessão, permissão ou autorização. Ok? Não é
por meio de criação de autarquia. Ok. E a criação pelo município de uma autarquia é exemplo de, é forma de desconcentração, não precisa nem ler, né? É como a prova brinca com o concurseiro, fica botando desconcentração e descentralização. Isso parece brincadeira. Mas se você não estiver atento, você lê desconcentração como se fosse descentralização, troca os conceitos, ok? Beleza, então o gabarito da questão é a letra C. Muito tranquila a questão. Me dá uma tela em branco aqui. Só uma coisa. Eu estou falando aqui em entidades políticas, né? Eu venho falando aqui em entidades políticas. E falando em entidades administrativas. Beleza. O que acontece? Essas entidades políticas são chamados entes autônomos. Se vocês forem lá no artigo 1º da Constituição, espero que você esteja com a Constituição na mão, porque toda vez que você for estudar direito administrativo, geralmente, via de regra, você vai ter que consultar algum trecho da Constituição. Espero que você tenha a Constituição na mão. Se não, pegue aí, por favor. O artigo 1º da Constituição diz assim, ó, a República Federativa do Brasil, que é o nome do Estado brasileiro, é formada pela união indissolúvel de Estados, Distrito Federal e municípios, constituindo-se no Estado Democrático de Direito, tem como fundamentos. Ok, mas o que é importante aqui? Ó? A República Federativa. Beleza. Ele estabeleceu aqui, ó, a forma de Estado. Isso aqui vocês trabalham em direito constitucional, ok? Mas para a gente explicar entidades políticas é bom dar uma pincelada nisso aqui. Beleza. Federação é forma de Estado. O que vem a ser a forma de Estado? Forma de Estado é como se dá a distribuição de poder no território. Ok. O Brasil adotou a forma federativa de Estado. A Federação Brasileira é formada pelo somatório ou união de entes autônomos. Ok. Quais são esses entes autônomos? União, Estados, DF e municípios. Todos autônomos. Ok. No que consiste essa autonomia? Para ser considerado um ente autônomo, tem que ter 4 características. É o autogoverno, autolegislação, quer dizer, faz a sua legislação própria, auto-organização, eles mesmos se organizam como? A União, por meio da Constituição Federal, os estados, por meio das constituições estaduais, os municípios, por meio das leis orgânicas, o DF, por meio da lei orgânica. Então, autogoverno, autolegislação, auto-organização e auto-administração. Ok. Então, o que acontece? Cada ente autônomo desse, ó, União, Estados, DF, município, ele tem a sua administração pública. Então, ó, dentro da União, existe a administração direta da União e a administração indireta da União. Dentro do Estado do Rio de Janeiro, Estado da Bahia, existe a administração direta, existe a administração indireta. Ok? Dentro do município de Salvador, existe a administração direta e a administração indireta. Então, ó, as entidades políticas são diferentes de entidades administrativas, ok? As entidades administrativas não têm característica de autogoverno, autolegislação, auto-organização e auto-administração,
Ok? Vamos voltar para a questão. Ok, a questão aqui a gente já tinha comentado, né? Foi só o caso da... Queria explicar aqui um pouquinho sobre a descentralização política e falar um pouco das entidades políticas, que são diferentes das entidades administrativas. Me volta para a tela em branco ali. As entidades administrativas, quem são? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade e economia mista. São entidades administrativas, todas elas com personalidade jurídica. Ok? Tranquilo, vamos tocar para frente aí nossas questõezinhas. Beleza, vamos para a questão de número 13. Fundação Carlos Chagas. Analista de controle externo. As autarquias. Beleza. Você viu aqui o que a questão vai lhe pedir? Vai lhe pedir característica de autarquia. Muito simples. Aqui eu peguei umas questões bem didáticas, mas que trouxessem características de autarquias, características de fundações públicas, características de empresas públicas, características de sociedade e economia mista, para a gente ir vendo as características e vocês irem enumerando aí as características de cada entidade da administração indireta. Ok, vamos lá. As autarquias, letra A, são necessariamente criadas por lei. Ok, de início logo, isso aqui está verdadeiro. O que acontece? Se nós formos lá ao artigo 37 da Constituição Federal de 88, artigo 37, inciso 19, ele vai dizer, mais ou menos, vai estar lá escrito mais ou menos assim, que as autarquias serão criadas por lei específica criará autarquias e autorizará a criação de empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas. E que lei complementar estabelecerá a área de atuação das fundações públicas. Então, o que é que o artigo 37, o que é que o inciso 19 do artigo 37 disse? Ó, a autarquia, me dá uma tela em branco aí. Autarquia para ser criado é por lei específica. Ok. Ela a autarquia é criada diretamente por lei específica. A partir da publicação da lei, a autarquia ganha o quê? Personalidade jurídica. Ok. Mas a Constituição Federal, artigo 37, inciso 19. Ok, mas o inciso 19 diz mais. Fala, ó, empresa pública, sociedade de economia mista e fundações públicas tem a sua criação é autorizada. A criação por lei. É diferente. Na autarquia, a própria lei cria a autarquia. As empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas, não. A criação é autorizada por lei. A lei autoriza a criação, mas com a publicação da lei, essas entidades não ganham personalidade jurídica, não adquirem personalidade jurídica. Elas só adquirem personalidade jurídica a partir do registro no órgão competente. Ok? Então, empresa pública, sociedade de economia mista e fundações públicas têm a sua autorização, têm a sua criação autorizada por lei, enquanto que as autarquias, a criação é diretamente por lei. O que acontece? As fundações públicas, a gente já viu que existem fundações públicas com personalidade jurídica de direito público e com personalidade jurídica de direito privado. O que acontece? As fundações públicas com personalidade jurídica de direito público, que também são chamadas de fundações autárquicas, também são chamadas de fundações autárquicas.
ou ao contrário, autarquias fundacionais, elas são muito parecidas com quem? Com as autarquias. Então, o que acontece? Qual é a consequência disso? As fundações públicas de direito público, com personalidade jurídica de direito público, a criação dessas fundações também é diretamente por lei. Ok? Então vocês têm que ter um pouco de cuidado. As fundações públicas com personalidade jurídica de direito público, a criação é da mesma forma que as autarquias. A lei diretamente cria a entidade. As fundações públicas de direito privado são criadas da mesma forma que as empresas públicas e a sociedade de economia mista. A lei autoriza a criação. Ok? Vamos dar mais uma paradinha e a gente volta comentando o resto da questão aí.